Estamos ao vivo para mais um MBL News. Muito boa noite a todos, boa noite, senhor operador, que agora tem câmera. Volta aí pra câmera, volta aí, dá um oi pra galera. Aí, Olha galera? Só. No meu canto, né? No meu canto ali, eu tava falando pra ele, não tô acostumado a ver outras pessoas nesse canto. Você tem ciúmes do seu cantinho? O cantinho que eu era operador ali do Renan. E estamos também com a Dama da Noite, Espectro Cinza. Boa noite, Espectro Cinza. Muito boa noite a todos. Vim direto do inferno aqui para fazer uma companhia para vocês. Dar minhas opiniões não solicitadas. Ui! E o nosso grande influenciador do mato, que está bombando com a revolta do ovo. A revolta do ovo. Bombando com a revolta do ovo. O Lula quer meter a mão no seu ovo. Ô, louco! Vídeo. Vai deixar, Pedro? Vai deixar? Pô, não, né? Não. E o Pedro vai impedir o Lula de meter a mão no seu ovo. Só vai ter que aceitar, vai ter que deixar. Não, pelo amor de Deus, não. Imagina então, aquele toquinho de dedo rolando no seu ovo, assim, coisa horrível. Nossa, não quero mais fazer live. Então vamos lá. Pessoal, vamos deixando o like na live. Hoje vai ser uma live quente. A gente vai comentar a repercussão, claro, aí da denúncia da PGR contra o mito, o Bolsonaro. E pode não ser o que todo mundo estava esperando. Eu vou trazer aqui alguns fatos que podem colocar uma água no chope de muita gente, mas farei isso. Eu vi que o Renan Santos deu uma palhinha já, né, da minha conversa com ele. Inclusive fui elogiado hoje pelo senhor Renan Santos na live, fico muito feliz. Nossa, e é que isso. ele disse? Ele falou que eu tô me transformando num bom analista. Olha só. Nossa! Por isso que hoje eu não vou nem falar muito pra não estragar, então eu vou ficar bem quietinho ali, vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês levar a live. É isso aí, vamos deixando então o like. Deixa o like na live para essa live chegar a mais pessoas. Lembrando que a gente tem a promoção hoje para se você entrar no Valete Plus por essa live, você vai ganhar 2 revistas. Tem as revistas aí, Guilherme, para mostrar rapidinho pra galera? Você vai ganhar a revista do mês, que é do Eslen Delano-Gari, e a do Trump. Eslen Delano-Gari e a revista do Trump que vocês ganham entrando hoje no Valete, entendeu? Se tiver aí, já pode mostrar e a gente já pode ir para a primeira pauta, porque é o seguinte, senhorito Espectro Cinza e senhor Matupio. Não é o que todo mundo esperava o dia após a denúncia da prisão de Bolsonaro. Não aconteceu da forma que o governo esperava. Por quê? Porque é o seguinte, eles achavam que... Eles apostavam que essa denúncia da PGR iria estancar essa queda de popularidade do Lula e a população ia ficar revoltada, ia ser mais fácil as coisas aí em diante. Mas não foi isso que aconteceu. Eu já vou começar com isso, então, já vou começar com esse assunto. Opa, olha lá. A do Trump eu não achei. Mas tudo bem, tá ali a do Eslen A do Trump chegou aqui em casa hoje. Eu vou fazer rapidinho. Tem o code na tela e o link na descrição. Olha só, o brabo. Eu vou fazer rapidinho para vocês dois, então, uma timeline. E daí vocês podem concordar ou não com essa análise que eu vou fazer. Olha lá, análises junitais, roda a vinheta. Logo depois da eleição, quando teve o dia 8, e começaram-se as prisões de todo mundo, e o Bolsonaro estava enfraquecido, ninguém defendia o Bolsonaro, toda a base estava em silêncio, porque todo mundo estava com medo de ser preso. Foi preso o Anderson Torres, acho que até o governador de Goiás, que tinha sido preso, se eu não me engano. Assim, um monte de gente estava começando a ser presa logo depois, nos primeiros 6 meses. Eu, naquele momento, ainda fazia análises renais, né, com o Renan. Eu falava, esse era o momento de prender o Bolsonaro. Se vocês queriam prender o Bolsonaro, porque o Alexandre Moraes quer prender o Bolsonaro e vai prender o Bolsonaro. As informações que todo mundo tem é que o Bolsonaro vai ser preso de uma forma ou de outra. Ok? Mas então você escolheria o momento certo, você faria todo o aparato para prender o Bolsonaro naquele momento. Correto? Mas não foi isso que aconteceu. Eu discordo, E ano passado... Ok, não foi isso que aconteceu.
O ano de 2023, eu tava numa live com o Renan Santos, inclusive no MBL News, e eu falei, foi um ano muito positivo pro Bolsonaro, pro campo político bolsonarista. Eles ficaram próximos do 2024, né, no caso. Ficaram próximos da família Trump. O Bolsonaro começou a recuperar o prestígio do ano anterior, né, 2023. E foi um ano bom pro Bolsonaro, ano passado. E as denúncias que começaram a sair contra Bolsonaro de joias, elas foram enfraquecidas porque o próprio Lula também estava ficando com as joias. Você lembra que a denúncia meio que todo mundo colocou deixa quieto, o Lula também tá pegando as coisas aqui. Então, essa denúncia ninguém ligou. Ninguém ligou. Veio a denúncia dos kids pretos. Ninguém levou muito a sério. E Bolsonaro foi se construindo novamente. O campo bolsonarista foi se reconstruindo. E a gente encerrou o ano com o Lula, assim, muito, muito em queda. Encerrou ano passado. O Lula, assim, a imagem do Lula está sendo destruída a todo momento, a ponto agora, no começo do ano, teve essa pesquisa aí de popularidade, a menor popularidade da história, né, de todos os governos Lula. Enfim, o que acontece agora? Agora o jogo começou a ser jogado de verdade. É o ano que eles precisavam fazer alguma coisa, porque ano passado a preocupação do STF era que Bolsonaro iria ter a maioria no Senado ano que vem, e ele provavelmente vai ter a maioria no Senado ano que vem. Eles estavam tentando de toda forma achar alguma maneira de impedir isso. Não era segredo para ninguém. A gente teve a discussão do PL das fake news, que era uma forma de eles impedir isso. Eles demoraram também para colocar isso, porque a gente no Congresso isso não passou, isso no STF demorou, foi pedido vistas e agora entrou um governo Trump. Isso complicou demais essa linha de ação do STF, de todo. Eu não vou falar consórcio, porque o Renan vai ficar bravo se eu falar consórcio. Porque eu gosto de falar consórcio porque o próprio Genuíno fala consórcio, né? Mas não é um consórcio, é esse acordo entre STF, elites, imprensa e tal. O acordão com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. Pois bem, outra forma que eles estavam querendo era mudar, através do TSE, mudar para você votar em um senador. Mas não, assim, se fazer as contas por cima, você vai ver que não vai adiantar. O Bolsonaro vai ainda ter a maioria no Senado. E o que aconteceu esse começo de ano? Eles realmente esperavam. Saiu notícias na semana passada que eles esperavam que essa denúncia da PGR iria trazer fatos novos, ia ser uma bomba no colo do Bolsonaro e eles iam recuperar o prestígio e eles iam começar na frente esse ano nessa guerra contra o bolsonarismo. Bom, a denúncia veio. Ontem eu estava aqui numa discussão com o professor Ricardo Almeida e eu falei, olha, se a denúncia for fraca, isso fortalece Jair Bolsonaro. A denúncia veio e a denúncia foi fraca. O Renan fala que não, a denúncia foi fraca. Porque assim, uma coisa Spectro, outra coisa Deiro. Que o Bolsonaro queria o golpe, todo mundo sabe. Ele sabe, todo mundo sabe. Os bolsonaristas queriam o golpe, todo mundo sabe. Só que agora não é mais uma questão de você saber que isso aconteceu ou não. Já virou um julgamento político. Quando eles não prenderam com todas as informações que eles já tinham lá no começo, quando eles não atuaram para prender o Jair Bolsonaro, desde então virou um julgamento político. E no julgamento político você depende não só do que está no processo, você depende também do ânimo dos mercados, do ânimo da população, do ânimo das elites. Correto? Veio essa denúncia ontem do Jair Bolsonaro, não trouxe nada de novo. Não tem nada. Não tem nada de novo. Isso deu uma brochada em todo mundo que estava esperando alguma coisa, uma bomba cair. Porque é o seguinte... Tô parecendo o papagaio do Junito, mas eu concordo plenamente contigo. Papagaio de pirata do Junito, mas cabe muito bem esse teu posicionamento, porque deixou de ser uma análise baseada em evidências rigorosas, investigativas, etc., para se tornar um julgamento político acima de tudo. Logo, se é julgamento político, portanto, depende mais das forças da população, realmente, dos outros envolvidos, do que de fato a investigação, mas enfim. Pessoal, a gente está no Brasil. Todo julgamento de qualquer figura pública de relevante, se é no Brasil, é político.
convenhamos, vamos lá. Que julgamento, né, de grande figura não teve um aspecto político? O próprio julgamento do Lula. Lembrem o que foi a Lava Jato, né? Lembrem quanto a opinião pública teve que enfraquecer o Lula, a imprensa teve que bater, todo mundo teve que bater, o quanto as forças tiveram que se alinhar para a gente conseguir ter uma prisão do Lula. Esse componente é quase um componente cultural brasileiro. O que, por exemplo, no caso do Lula, não invalidaram as provas que colocaram ele na cadeia. O que invalidou depois foi o próprio fato desse julgamento ser político, ser entendido como político, foi o que invalidou ele por uma tecnicalidade, né, por um tapetão, e soltaram o cara. A gente vive no Brasil, o nosso sistema legal é assim, é sujeito à vontade das massas, né, mais do que só a letra fria da lei. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Essa é a nossa realidade cultural. O caldo que a gente está inserido é esse. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu discordo de você em um ponto, Júnior, de que o Bolsonaro sai fortalecido nessa. E como a gente está falando aí de opinião pública e vontade das massas, eu acho que as massas hoje estão frustradas com as duas lideranças. Elas estão frustradas com o Lula, porque também os eleitores do Lula e a população, por várias crises que tiveram no governo Lula, teve blusinha, teve Pix, agora teve preços dos alimentos e inflação, que o Lula não está conseguindo entregar, e com o Bolsonaro também. Por quê? Porque os eleitores do Bolsonaro esperam que o Bolsonaro seja o campeão anti-Lula, seja o mito, né? E ele não está sendo isso, ele não está cumprindo o papel simbólico que ele deveria cumprir. Se você olhar a trajetória do Bolsonaro, né, desde lá daquele acordo com o Flávio, vem sendo autopreservação. Primeiro os meus, Matheus, né, ele vem se preservando, e preservando, tanto que as outras figuras do bolsonarismo, aquilo que a gente estava falando no news de ontem, as outras figuras, esses nódulos validadores do bolsonarismo, que estão fazendo esse enfrentamento ao PT, enquanto o Bolsonaro fica lá com aqueles disclaimers, né, em vez de ele falar impeachment já, ele fala, não, fora Lula 2026, né, ele perde legitimidade. Essas outras figuras só estão conseguindo fazer, como eu posso dizer assim, esse enfrentamento ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está cumprindo o papel simbólico que ele foi alçado a figura de mito para cumprir. E essa, não posso dizer assim, essa denúncia é mais um passo nesse sentido. Sai a denúncia, o Bolsonaro não está se colocando como só um perseguido que está indo para cima do Lula. De novo, ele está se colocando como alguém que está sendo perseguido e está tentando se autopreservar, está tentando fazer acordo, o entendimento, até por parte da base dele, até por parte desses validadores do bolsonarismo, alguns vão falar e outros não vão falar, é de alguém que está querendo salvar o próprio rabo, não alguém que está usando o fato de estar sendo perseguido para causar uma mudança geracional e significativa no Brasil e mudar realmente as expectativas de poder, que era o que essa galera esperava que acontecesse através do golpe, que não aconteceu. Né? O Bolsonaro foi simbolicamente eleito para fazer uma caça às bruxas. E o golpe foi a última esperança que essas pessoas, esses bolsonaristas, tinham, que o Bolsonaro fosse ser capaz de executar essa caça às bruxas. A partir do momento que ele perde, vai lá para os Estados Unidos, faz como é que eu posso dizer assim, uma arruaça home office, né, uma tentativa ridícula de golpe home office, da qual ele não participa, e foge, fica lá falando, vamos vocês fazer o golpe aí, e eu vejo, se der certo, se vocês conseguirem tomar o poder, aí eu volto, porque eu estava nos Estados Unidos, estava na Disney, e aí vocês me dão o poder, que é uma coisa ridícula. Né? Qualquer liderança golpista que se preza sabe que isso é a coisa mais imbecil de todas, mas enfim, é o Bolsonaro. E como ele não está exercendo isso, então o poder dele está se erodindo. Eu acho que os dois estão sofrendo e os dois estão sangrando porque um depende do outro. Existe uma dialética Lula-Bolsonaro, só que as pessoas estão cansadas porque nenhum dos dois está conseguindo cumprir seu papel. Porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro não está avançando contra as instituições, né, não está usando isso para tentar de fato dar o golpe, ou para fazer com que as massas vão para a rua, quebrem tudo, voltem a ficar na frente dos quartéis e façam alguma oposição ao Lula, o discurso do Lula de preservação da democracia também passa a não fazer sentido, porque o Bolsonaro não está mais atentando contra nada, ele só está tentando salvar o próprio rabo. Então os dois desidratam e os dois perdem força. Quer fazer alguma colocação, Smith Spector? Peraí, eu só quero fazer
uma coisa que vocês não perceberam, que é dar boas-vindas ao primeiro. Eu ia falar isso agora.